Em tempos de internet e redes sociais em que tudo é rápido, tudo é fragmentado, os livros vão na contramão e trazem momentos de profundidade, de sentimentos, de reflexão. O escritor premiado Ilan Breman, que eu já citei aqui em outra oportunidade, quando a gente fala de incentivo à leitura, em uma entrevista ao programa Seus Filhos, falou que as telas trazem a luz de fora para dentro, mas os livros levam essa luz de dentro para fora. E é isso que a gente sente quando lê um bom livro. Mas como estimular os adolescentes a gostar de ler, a se interessar, a não enxergarem a leitura como uma obrigação apenas para passar de ano ou para conseguir uma vaga numa universidade? O incentivo à leitura é uma das bandeiras do programa Seus Filhos, aqui na Band News FM, e também do SESI São Paulo, que criou um projeto para incentivar realmente crianças e adolescentes a gostarem de ler. Para Ler e Crescer é esse projeto que vai doar aproximadamente 1.830.000 livros para alunos e professores da rede pública de mais de 420 cidades paulistas. A ideia é essa: incentivar a leitura, incentivar o acesso aos livros. Eu, Thais Dias, estou por aqui, sempre acompanhada dela, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Sempre adoro fazer o nosso programa. Conversar com você e com nossos ouvintes é uma delícia. É bom demais. E olha, quando a gente tem convidado, é ainda mais bacana, ainda mais legal. E temos uma convidada especial. Hoje por aqui, Mônica Roberta Antônio. Ela que é analista técnica educacional do SESI São Paulo. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. Roseli, a gente falou recentemente sobre gosto e hábito de leitura. Mas quando a gente fala do adolescente, colocaram muito na cabeça desses adolescentes que eles precisam passar no vestibular e que tem aquela lista que é obrigatória para conseguir uma vaga numa universidade. Recentemente, entrevistando o filósofo Clóvis de Barros, ele falou assim: eu uma vez pedi uma dica de livro para um professor, que eu ia entrar de férias, eu era um leitor voraz, e ele falou assim: vai ler Machado de Assis. Aí ele: mas por quê? Aí esse professor responde: porque vai com certeza cair no vestibular. E eu queria ouvir a experiência, né? Porque aquela é uma leitura fantástica, porque aqueles são personagens que vão ficar na sua memória. E eu ouvi que ia cair no vestibular, e aí criou aquela barreira. É isso, Roseli? Falta criar também um lúdico para a leitura no adolescente? Então, Thaís, criança pequena gosta de um assunto, de um tema. A gente até comentou em outro programa das fadas, dos príncipes, das bruxas, né? Tem um período que as crianças se interessam por alguns temas, alguns assuntos. Quando chega na adolescência, eles não se interessam apenas em ver acontecer aquilo que acontece no cotidiano deles. Eles querem histórias fantásticas também. E nós temos muitas histórias fantásticas que os adolescentes iriam adorar ler. Contos de terror. Nossa, é uma maravilha. A gente lê junto com o adolescente contos de terror. Ele não quer parar mais, porque aquilo encaixa com coisas que acontecem naquela fase da vida, né? E assim vai. É claro que há uma lista clássica de autores e de livros que o adolescente precisa ler. Mas isso é como fazer lição de casa. Pode ser chato, mas tem que fazer. Mas olha, dentre esses livros que eles precisam ler, tem uns que não são nada chatos. Se a gente conseguir colocar a obrigação entre parênteses, a gente vai ficar com a história. E aí pode ser uma delícia ler aquele livro também. E olha, a gente tem a participação agora da Giovana Faria, que fala que a leitura é uma forma que ela encontrou de afastar, né, ficar ali longe das telas e de também ter uma maior compreensão de mundo. Vamos acompanhar. Eu comecei a ler mais desde a pandemia, quando tudo estava parado e confuso. A leitura foi o que me ajudou a manter a cabeça no lugar. E hoje é o momento em que eu tenho de desconectar um pouco do excesso de tela, das informações, do barulho, em que eu posso mergulhar em outras vidas, outras histórias. E isso me ajuda bastante a entender o que está acontecendo no mundo, a ter uma visão mais crítica, mais sensível do mundo. E seguindo ainda nesse mesmo caminho de ter uma visão mais crítica do mundo, a gente ouve agora o professor Sérgio Turcato. É importante destacar esse assunto sobre a literatura na adolescência, que trata de assuntos polêmicos, principalmente para a juventude nos dias de hoje. O primeiro ponto é o fato de ler. Ler é a arte de desfazer nós. E para o jovem contemporâneo, a leitura tem sido colocada em segundo lugar, principalmente pelo acesso à gama de eletroeletrônicos. E um segundo ponto, o acesso à literatura, que permite o jovem dialogar com o mundo
que vá de encontro aos seus anseios, às suas necessidades, é de fundamental importância. Principalmente assuntos polêmicos, mas uma literatura que possa traduzir a necessidade e os interesses desse jovem e que ele possa se sentir acolhido nessa literatura. E hoje nós estamos vivendo um momento muito especial, um avanço da leitura mundo afora, e principalmente para o Brasil, porque bons leitores tornam pessoas mais críticas. É fundamental ir nesse ponto, né? E eu quero usar uma palavra para falar com a Mônica, que ele usou ali, acolhimento. O livro, ele traz isso pra gente, né? Ele traz o incômodo. Então, a gente que está nessa fase da adolescência, que muitas vezes a gente vira adulto e esquece como é que foi viver isso. Mas a gente vive tanta coisa ao mesmo tempo e não sabe nomear, não, acha que é só com a gente que está acontecendo. E o livro, ele traz essa sensação de incômodo, de pertencimento, de acolhimento, muitas vezes, né? Exatamente. O livro, ele é um lugar de encontro. Então, nesse lugar de encontro, ele pode ser um reflexo, ele pode ser uma ampliação e ele pode ser um soco no estômago também, né? Uma virada de chave. Uhum. Então, assim, com certeza, o livro na adolescência, ele vai desenvolver esse pensamento crítico, ele vai ser o lugar de encontro do adolescente, de conhecer outros mundos, outras maneiras de existir e, com isso, desenvolver empatia, resiliência, o lugar do outro, o acolhimento. Olha que interessante, Thaís, teve uma pesquisa do Observatório da Juventude Ibero-Americana que descobriu que os jovens de 15 a 29 anos gostam de ler. Só que aí quando você olha, que é interessante isso, né? Mas aí quando você olha mais aprofundadamente essa pesquisa, a quantidade de livros, são 2 livros por ano. Então é muito pouco. E aí quando você vai olhar qual é o tipo de leitura, são livros curtos, que pode ser um caminho para iniciar. Mas o adolescente, ele precisa ter contato também com a leitura mais densa, de livros mais extensos, até para trabalhar realmente a concentração e a imersão nos livros, né? O livro leitura não é luxo, é direito. Então a gente precisa desenvolver esse hábito nos adolescentes. Se eu não me engano, foi o Ziraldo que disse que o livro tinha que estar na cesta básica, né? Posso estar cometendo aqui uma gafe, errando o autor, mas que fala de uma questão básica, que realmente o livro, ele é fundamental, faz parte do dia a dia. E a gente está falando dessa leitura, do tipo de livro, a Roseli mencionou os livros de terror, agora a Mônica também, né, falando da leitura curta. Eu lembro muito de, em várias fases, inclusive na fase adulta, ler quadrinhos. E aí vai mudando, né? O tipo de quadrinho que você vai lendo. Hoje, tem também um tipo de leitura que está bombando entre os adolescentes. Aqui, direto da nossa sala digital, de onde transmitimos esse programa Seus Filhos de hoje, temos a participação, essa sala digital, uma parceria com o Google. O que os jovens estão buscando no Google nesse momento? O que eles estão pesquisando? Alessandra Pretalha. Oi, tá. Olha, o livro físico continua sendo um dos meios de leitura mais buscados, né? Mas aqui na sala digital, a gente resolveu olhar para o passado para entender o tamanho do interesse de busca por um formato que, pelo menos para nós, da geração millennials, dos nascidos entre as décadas de 80 e 90, foi uma porta de entrada para o mundo das histórias. Eu tô falando das histórias em quadrinho. No gráfico, a gente comparou os comics, que são os quadrinhos americanos, e os mangás, que são os japoneses. E os dados mostram que os dois mantêm uma busca constante aí desde 2004. Mas ali, por volta de 2017, os mangás começam a ganhar mais espaço e disparam em comparação com as histórias tradicionais dos super-heróis. Um movimento que também acompanha a ascensão da cultura pop oriental no mundo, especialmente entre os adolescentes. Então essa parece uma nova tendência. Eu volto com você. Ale, obrigada. Roseli, a gente fala de tendência em tantos setores, na literatura também, né? A gente vai acompanhando esse universo, a cultura pop que a gente vê com muitos filmes, séries principalmente, agora também muito presente nesse formato dos mangás, aí o interesse de busca. Olha, acho que toda criança brasileira ouviu falar dos quadrinhos da Turma da Mônica, né? Claro. Então, ainda faltava um quadrinho que interessasse ao adolescente. Nós passamos por várias etapas, inclusive desde a minha geração, que é a geração Baby Boom, né? A gente se interessava por quadrinhos, mas os quadrinhos que a gente tinha acesso eram os eróticos, que naquele tempo era totalmente diferente do que é erótico hoje, né?
Então, hoje o adolescente encontrou, né, o mangá, que é uma coisa que o ajuda em alguns momentos a se ver e, portanto, saber eu não estou só nesse mundo. E em outros momentos ele ajuda a ver o desconhecido, a estranhar o outro, né? Que também assim, mas como assim uma pessoa pode ser desse jeito, pode pensar assim, pode ser de um jeito tão diferente do meu. Então eu acho que a identidade de si e do outro entra muito, né? Tanto pelos quadrinhos quanto pelas leituras, né? Agora, por falar em leituras, você já sabe, sempre aqui no programa Seus Filhos tem dica da Roseli. Fica ligado na dica de hoje. A dica de hoje é para adolescente. Todo adolescente tem um grupo. Aliás, é bom lembrar, né, que o grupo do adolescente é justamente a transição do adolescente da família para o mundão. Então ele troca de grupo. Antes ele dependia da família, agora ele começa a depender do grupo que ele forma. E essa história aqui, Perdidos no Trem Fantasma, é uma história que fala de um grupo, né, de jovens adolescentes que se reúnem numa determinada cidade e um dia eles dão de cara com uma coisa muito diferente. Agora vai precisar ler para saber que coisa diferente é essa. Perdidos no Trem Fantasma. É sair correndo agora para buscar, né, esse livro para a gente descobrir que mistério é esse que a Roseli falou. Aliás, a gente reforça que esse livro faz parte dos livros selecionados para serem doados para mais de 600 mil alunos da rede pública em mais de 400 cidades de São Paulo no projeto Para Ler e Crescer do SESI São Paulo. Eu quero agradecer a participação da nossa convidada especial hoje por aqui. Está na lista técnica educacional do SESI São Paulo, a Mônica Roberto Antônio. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Você está ouvindo na Band News FM Seus Filhos. Agosto Dourado é o mês da conscientização e incentivo do aleitamento materno. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a amamentação aconteça de forma exclusiva até os 6 meses de idade do bebê e a sua continuação até 2 anos ou mais, juntamente com a introdução alimentar. Aqui no Brasil, houve um crescimento da prevalência da amamentação. Mais da metade das crianças brasileiras foram amamentadas no primeiro ano de vida e mais de 45% receberam aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A meta agora é alcançar 70% de aleitamento materno exclusivo até 2030. Para que consigamos, é preciso investir em informação e campanhas de apoio para as lactantes. Bora conversar sobre esse assunto aqui no programa Seus Filhos. Minha voz. A Kathleen, que é mãe da Maria Alice, que tem menos de 1 mês de vida, conta como está sendo esse processo de amamentação. Tive problemas na amamentação porque eu tenho muita produção de leite, meu peito empedrou e ficou muito duro, ela não conseguia abocanhar, então ela me machucou bastante nos primeiros dias. Acabaram dando fórmula para ela lá na maternidade porque eu não conseguia amamentar. Tive que fazer a ordenha por umas 2 semanas, colocar a bombinha de tirar leite elétrica para ajudar a esvaziar os seios, colocar ela para mamar sempre que ela pedia peito e mesmo assim toda hora fazendo massagem, ordenhando. O peito ainda tá dando umas empedradas, mas graças a Deus ela tá conseguindo mamar bem, já tá ajudando a aliviar bastante. Roseli, parece que eu voltei no tempo e vivi mais uma vez as primeiras semanas depois do nascimento da Luísa, da minha filha mais velha. Aconteceu exatamente a mesma coisa. E a gente planeja tanto, né? Principalmente esse momento da amamentação, e nem sempre as coisas saem como planejado. O que você diria para essas mães? Olha, o depoimento da Kathleen diz tudo, né? Com toda essa dificuldade, ela fez o possível e quase o impossível, né? Para conseguir amamentar o seu bebê, porque ela sabe a importância disso para o bebê e para ela também. Eu diria exatamente isso, né? Podem surgir dificuldades, mas é importante superá-las, com orientação do médico, às vezes de pessoas formadas, né, para fazer uma tutoria da amamentação, seguir as recomendações médicas, que é possível para a maioria das pessoas, não para todas, para a maioria das mulheres conseguir realizar a amamentação do seu bebê. Então, coragem,
firmeza e ir em frente. Roseli, a gente sempre fala de uma rede de apoio, né, do quanto ela é importante e nesse momento também, né, porque mãe e bebê precisam dessa conexão, precisam de tranquilidade para que isso aconteça. A gente até falou aqui, às vezes, esse parceiro tem um papel para garantir que isso aconteça e esse vínculo seja criado, um vínculo que vai muito além apenas do aleitamento, da alimentação, né? A gente já chegou a falar aqui que a amamentação é um momento de alimentar o corpo e a alma do bebê e da mãe, né? É importantíssimo a gente entender que essa tranquilidade que a mulher deve ter no momento da amamentação não depende apenas dela, depende de muitas outras coisas, né? Se ela tem outros filhos, quem fica com as crianças, quem estabelece a rotina da casa para continuar tudo certo. Enfim, é uma rede de apoio mesmo, que precisa entrar em ação no momento em que a mãe precisa amamentar. E às vezes o bebê demanda, né, a amamentação mais vezes do que aquelas tradicionais de 3 em 3 horas. E isso significa muito trabalho para a mãe e muito cansaço também, né? Então a rede de apoio é fundamental nesse momento de vida dessa nova família. Para bom entendedor. Conosco agora a pediatra, neonatologista e coordenadora do Banco de Leite do Hospital Geral do Grajaú, a doutora Patrícia Terrível. Ela explica a importância do leite materno para o desenvolvimento saudável do bebê. O leite materno é muito mais do que levar nutrientes da mãe para o bebê. Ele ajuda também no desenvolvimento cerebral, rico em ácidos graxos, o DHA. Crianças que mamam no peito são mais inteligentes, desenvolvem mais rápidos e têm o QI mais elevado. Além de ajudar na proteção imunológica, ficando menos doente, evitando o risco de diabetes, hipertensão no futuro, e também ajuda no desenvolvimento da musculatura da boca, desenvolvimento dos músculos para deglutição, para fala e crescimento dos dentes. Roseli, quando a gente fala, né, do aleitamento materno, dessa importância, quando a gente destaca, né, o desenvolvimento saudável do bebê, a gente precisa destacar também informação correta, chegando até essa mãe, mas chegando também à sociedade para que toda aquela rede de acolhimento dessa mulher aconteça para que ela possa continuar amamentando. A gente já falou aqui de muita dificuldade, por exemplo, para aquelas mulheres que querem continuar com aleitamento exclusivo conseguirem tirar esse leite, né, durante o período de volta ao trabalho. Muitas voltam antes mesmo desse período de 6 meses. E a gente precisa cada vez mais cobrar esse acolhimento e que essas mulheres recebam essa atenção e esses cuidados necessários. Perfeito, Thaís. A responsabilidade pelo bem-estar, pela saúde de nossas crianças, desde o seu nascimento, não é apenas da família, daquele bebê, daquela criança, mas é de toda a sociedade e do Estado também, né? Seria importantíssimo que todas as mulheres que amamentam pudessem ter um horário mais livre para, no trabalho, se ela não trabalhar em casa, mas tem que ir à empresa, ela possa ter aquele momento para fazer a retirada do leite, para garantir, né, que em outro momento esse bebê não vá ficar sem o leite. E para forçar, para pressionar o Estado, precisa ser a sociedade civil, não há outra maneira. Muitas vezes o Estado não se dá conta de algumas necessidades, e essa é uma delas, né? Por exemplo, a gente tem lá a lei que determina que as empresas com um determinado número de mulheres precisa ter um local onde ficam os bebês e as crianças pequenas, mas não tem. Eles dão uma taxa simbólica para ajudar a colocar numa creche, mas nunca dá certo. Roseli, a doutora Patrícia Terrível, que a gente ouviu agora há pouco, ela destaca também uma coisa que a gente falou, né, desse momento de criação de vínculo entre mãe e bebê. Quando o bebê nasce, vai para o contato pele a pele durante 1 hora. Nesse momento, diminui a frequência cardíaca do bebê, diminui o choro, diminui o estresse. Ele ouve o batimento cardíaco da mãe, ele sente a respiração da mãe. Nesse momento é liberada a ocitocina, que é um hormônio do amor. Essa mãe fica mais tranquila, fica mais empoderada de cuidar do seu filho, mais confiante de cuidar do seu filho. O leite materno protege o vínculo da mãe e bebê desde o momento do nascimento. Isso favorece desde o comecinho e vai, assim, desenvolver um adulto mais confiante, um
adulto mais tranquilo, reduzindo os índices de ansiedade também na adolescência e na vida adulta. Roseli, é aquele momento, eu lembro perfeitamente, né? Você sente o calor ali, uma troca de calor entre você e o bebê. E aí, é um carinho. Eu lembro de segurar aquelas mãozinhas, aqueles dedinhos pequenininhos, e você fica ali conhecendo. É aquele primeiro momento de algo que você fala tanto pra gente, de conhecer o seu filho, né? Exato, né? E ele conhecendo a mãe, porque ele sabe a maneira como a mãe o aconchega, né, no colo, o cheiro da mãe, o contato da pele, que tipo de sensibilidade, né, a pele dele com a pele da mãe sente. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, mas como criar vínculo, né? Quando é bebê, a gente conversa, mesmo que ele não entenda, mas ele entende a melodia da nossa fala, da nossa palavra, e ele entende também esse momento de um relacionamento íntimo, muito amoroso. E assim nasce o amor do bebê pela mãe e da mãe pelo bebê, né? Porque a mãe, enquanto está grávida, ama um bebê idealizado. É a partir do momento do nascimento e da amamentação que ela começa a amar de fato aquele bebê que nasceu. Vi e curti. Que dica você preparou sobre esse tema, Roseli? Eu separei a dica de um documentário nacional a respeito da amamentação. É um documentário muito interessante, Thaís, acompanha a vida de 6 mulheres durante esse período da amamentação, durante esses 6 primeiros meses, né, de amamentação. O título do documentário é De Peito Aberto. Está disponível na internet. Pé no chão, mão no coração, bate palma, estala o dedo, brinca o jogo da canção. Mão na perna, um pé de cada lado, bate palma, estala o dedo. A musicalização na infância é uma atividade mais do que positiva para as crianças. Ajuda no desenvolvimento de aspectos cognitivos, socioafetivos, motores, linguísticos. Essa música ajuda a estimular a sensibilidade, a percepção rítmica, melódica, além de promover a socialização e, lógico, a expressão criativa, né? O lúdico no dia a dia da criança é sempre uma forma de aprendizado. Mas será que tem um método ideal e uma idade também para começar com essas atividades? Bora conversar sobre isso a partir de agora aqui no programa Seus Filhos. Eu também quero falar. E com a palavra, o Davi Nascimento, de 10 anos, que faz aula de música e conta que é algo que queria desde sempre. É isso mesmo. A área que eu mais me interesso é na bateria, os instrumentos. Eu sempre quis muito aprender a tocar bateria, então eu comecei a participar de uma aula de música. Eu realmente aprendi muita coisa nova, a experiência é muito boa, gostei bastante. A minha professora me ensina muito bem, eu faço passo a passo e depois junto em um só. Então é muito bom aprender uma coisa que eu sempre quis. Roseli, de que forma, né, a música pode contribuir de uma forma mais ampla para a formação desse jovem, dessa criança? A gente sempre pensa no desenvolvimento da criança, do jovem, né? Até terminar essa escala de desenvolvimento de maneira compartimentada, para desenvolver cognição, desenvolver habilidade corporal, desenvolver várias coisas. Mas a música possibilita o desenvolvimento global da criança. Não se trata de melhorar isto ou aquilo, mas é um todo, né? Veja que interessante. Quando a música é instrumental, a criança aprende, sozinha às vezes, né? Com a exposição a essa música, a conciliar o movimento do seu corpo com o movimento musical, com o ritmo musical que ela ouve. E isso dá uma consciência corporal que trabalha de maneira a favorecer a criança nesse desenvolvimento global. Quando a música tem letra, isso aprimora a linguagem da criança, ela aprende palavras novas, ela entende também a sensibilidade que a música transmite e ela aprende, a partir dessa comunicação, né,
a entender a sua própria sensibilidade em relação a esse mundo. Então a música é uma coisa assim muito interessante. Toda vez que os pais pensarem em colocar os filhos num curso extracurricular, pensa na música, vai valer a pena. Para bom entendedor. Com a palavra por aqui, o professor de música Alexandre Rocha Salles. Através das brincadeiras cantadas, através da utilização da música para consciência corporal, aprender as partes do corpo, por exemplo, cantando. Um professor de matemática pode criar uma música ou se apropriar de uma música que fala de uma fórmula para as crianças ou adolescentes fixarem aquela forma. Então isso eu estou utilizando a música de uma maneira acessória como ferramenta de aprendizagem. Esse é um ponto importante da gente falar, né, Roseli? Não precisa dessa formalização, como você disse, de uma aula extracurricular. Esses professores ou mesmo a família podem incentivar esse começo do contato com a música, com a musicalização. Uma atividade multidisciplinar, por exemplo, é um bom caminho. Nossa, e como, né? Basta colocar a criança exposta à música. Toda família tem lá as suas preferências musicais. É importante não colocar a música apenas para si, porque hoje tem esse costume, né, de ouvir música já diretamente no ouvido. Não, coloca para casa ouvir, para todo mundo ouvir, para as crianças participarem. E olha, a curiosidade infantil faz perguntas, né? A criança sempre elabora algumas questões em relação à música que ela ouve. Quem está cantando? Como chama essa música? O que falou ali? Que língua é essa? E assim vai. Isso ajuda muito a criança. Não precisa realmente ter a aula de música. Vai se quiser, se for possível para a família. Mas a música em casa já ajuda e muito nesse desenvolvimento global da criança. Na minha opinião... Conosco agora o João Simão, do grupo musical Barbatuques. Ele atribui atividades musicais a vários aprendizados e conexões. Isso tudo promove uma conexão entre as pessoas através do fazer musical, com atividades de improvisação, com os jogos musicais ou até mesmo com aprendizado de alguns ritmos e músicas do repertório do Barbatuques. Então isso é uma atividade bem interessante que pode contribuir aí para a formação humana e várias qualidades aí de conhecimentos musicais e em relações interpessoais que contribuem bastante para o aprendizado. Roseli, a gente sempre fala aqui, né, de formas de autoconhecimento. A gente já falou do livro, quantas vezes um livro consegue expressar tudo aquilo que a gente está pensando e nem sabia. E a música tem muito disso, né? Às vezes toca aquela música e você fala, olha, mexeu comigo, essa música veio para mim nesse momento. É lógico que uma criança muito pequena não vai fazer essa conexão, mas ela se sente tocada também dessa forma, né? Ela passa a entender, essa música agora eu gostei, tem a ver comigo. E isso também é parte desse processo de aprendizagem. Thaís, eu vou contar uma experiência que foi feita numa escola de educação infantil muito interessante, né? Eles tocaram uma música que tinha um tema, e o tema era o trem, você sabe, e pediram para as crianças desenharem enquanto ouviam a música. As crianças desenharam, boa parte delas, o trem. Então, sabe esse ritmo que a música traz? Faz a criança sentir emoções e se comunicar com ela mesma, o que facilita muito a comunicação dela com o mundo, a expressão daquilo que ela sente para o outro, né? Para a mãe, para o pai e mais tarde para os seus pares. Nossa, eu simplesmente adoro a musicalização na infância e na adolescência. Comigo deu certo. E adoro os Barbatuques também. Comigo deu certo. O Vinícius Silveira Pereira é pai de 2 crianças e ele fala que a música é uma ferramenta na casa dele para educar e transmitir cultura familiar para os filhos. A Lara tem 5 anos e o Guilherme tem 7 anos, todos nascidos e criados aqui em Brasília.
Porém, a gente tenta manter sempre essa chama viva, né? A chama do Nordeste, e através da música, através da cultura musical, a gente os mantém mais próximos do Nordeste, conhecendo as belas canções que fizeram sempre parte da nossa infância e da nossa vida. Que bacana esse depoimento, hein, Roseli? Nossa, adorei, porque isso é que é transmissão das tradições familiares, né? Os filhos, Thaís, são aqueles que vão deixar nossa marca, vão carregar a nossa marca da nossa passagem pelo mundo. E é a cultura e a tradição familiar que mais expressa essa marca, né, da nossa presença aqui nesse mundo. Uma presença temporária, mais uma presença. Então eu simplesmente adorei. É bom a gente lembrar que todo brasileiro que vai para um outro país para morar, para estudar, se lembra muito das músicas do seu país, canta, leva as músicas para ouvir sempre. É uma maneira de estar um pouco por aqui também. Olha que coisa bonita. Vamos navegar! Roseli, você preparou uma dica sobre esse assunto? Tem uma dica bem interessante, que é um artigo que tem na internet. O site é cantodobatuque.com.br. Vou repetir, cantodobatuque.com.br. E o título do artigo é Vantagens da musicalização na infância e adolescência. É bem interessante porque eles dão assim um toque como a música pode ajudar no desenvolvimento, em que aspectos do desenvolvimento. É bem interessante. O título do artigo, vou repetir, Vantagens da musicalização na infância e adolescência. Eu fico aqui com um convite para você, a Roseli também, para que você participe conosco, mandando a sua mensagem para as nossas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Se preferir, pode também nos acionar pelo e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes você quiser no site da Band News FM, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de áudio. Quero agradecer a produção da Michele Trombelli, a sonorização do José Antônio de Araújo e te convidar sempre a estar conosco nas nossas colunas e no nosso programa em versão ampliada. O meu beijo especial, o meu carinho para minha companheira aqui dos nossos programas, Roseli Saião. Beijo para você, Roseli. Até semana que vem. Beijo de volta, Thaís. Sempre adorável conversar com você. Muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM.